Minha tropa, 5h30 da manhã. Possivelmente estou indo buscar a saideira agora. Tô com a corrida aqui da... Ali é meio que Tijuca com São Francisco Xavier. Lá pra Estrada das Canárias, na ilha. Chega lá, vou ver se... quanto falta pra bater a meta, dependendo do valor. Vou chegar lá às 6 da manhã quase. Aí vou finalizar os trabalhos. Tô aqui passando pelo Rocha, caí em Benfica. Passar pela Mangueira ali e cair na São Francisco Xavier. E é isso. O dia amanheceu e mais uma vez estamos na correria. E vamos que vamos.